Olá pessoal, vou falar para vocês sobre o pêndulo simples. Aqui nós temos dois exemplos de pêndulo, mas qual que é o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com um pêndulo desse tipo aqui, mas qual que é a diferença? A diferença é o tanto que ele está oscilando, é o ângulo que ele está formando com a vertical. Esse daqui está formando um ângulo muito grande com a vertical. A gente vai trabalhar apenas com pêndulos desse tipo aqui, que forma um ângulo de no máximo 5 graus com a vertical. Mas por quê? Por causa disso, ó. Se ele oscila com um ângulo pequeno, eu posso dizer que a trajetória dele é praticamente retilínea. Então eu vou poder tratar ele como um movimento harmônico simples. Esse daqui não. Essa trajetória eu não posso aproximar ela com uma trajetória retilínea. Essa daqui eu consigo. Então a gente só vai trabalhar com pêndulos que oscilem com um ângulo menor do que 5 graus com a vertical. Porque daí, para esses pêndulos, a gente consegue dizer que a trajetória dele é praticamente retilínea e aí considerar ele como sendo um movimento, como realizando, né, um movimento harmônico simples. Então vamos trabalhar com pêndulos que formem um ângulo de no máximo 5 graus, porque daí a trajetória vai ser praticamente retilínea e eu vou conseguir colocar ele como sendo um movimento harmônico simples, como se ele estivesse executando um movimento harmônico simples, ok? Bom, e aí o que eu vou precisar fazer? Vou precisar calcular o período, que é o tempo para uma oscilação completa. Então eu vou usar por base um pêndulo aqui eu exagerei bastante o ângulo para ficar bem fácil da gente enxergar as forças. Mas a gente vai trabalhar somente com ângulos pequenos. Aqui eu exagerei bastante para ficar visível. Bom, e aí eu vou considerar aquele instante em que ele está num dos extremos da trajetória, pronto para oscilar de novo. Então vamos considerar aquele instante que ele está parado em um dos extremos da trajetória. Vamos desenhar as forças aqui. Vai ter o peso e vai ter a tração. Aí eu vou decompor o peso nessas duas direções. Ó. Vou quebrar o peso nessas duas direções. Projeta fazendo 90 graus. O ângulo é o mesmo, né, entre a vertical e o fio. Está na vertical, está na direção do fio, o ângulo é o mesmo. Chegamos em duas componentes. Uma que seria o P cosseno e essa daqui, que encaixaria aqui, seria o P seno. Essa daqui é o P cosseno, porque é o cateto adjacente ao ângulo. Essa daqui, que encaixa aqui, seria o P seno, porque é o cateto oposto ao ângulo. Muito bem. Nessa direção, que é a direção que passa pelo centro, né? Eu teria uma resultante centrípeta. Como eu estou nos extremos da trajetória, não tem velocidade. Então, na hora que eu colocasse na fórmula da resultante centrípeta, daria zero. Então, como está parado aqui, como não tem velocidade, então a resultante centrípeta, nesse ponto, seria zero. Então, esse elimina com esse. Esses dois aqui se equilibram. Então, quem que sobrou para ser a resultante? Bom, como está num extremo e não tem velocidade, não tem resultante centrípeta, esse anulou com esse, então quem que sobrou para ser a resultante? O P seno. Então ele é que vai ser a resultante. Então a resultante vai ser o P seno. Resultante é M vezes A e o peso é M vezes G. Corta as massas, chegamos nessa expressão aqui. Ok. Lá do MHS, lá das equações do MHS, a aceleração pode ser escrita assim, colocando em módulo, assim. Se isso é aceleração e isso também, a gente pode igualar as duas. Tá aqui, ó. Chegamos nisso daqui, igualando as duas. Bom, e agora? Seno de θ, olha aqui nessa figura de baixo, eu nem coloquei as forças, só coloquei as medidas. Seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o x.
Quem é a hipotenusa? É o L. Então troca seno de θ por x sobre L. Corta x. Chegamos nessa expressão aqui. Ok. Ômega é a pulsação. E a pulsação tem o mesmo valor da velocidade angular do movimento circular uniforme. Então, se tem o mesmo valor, a gente pode escrever aqui a velocidade angular lá do movimento circular uniforme. Como a pulsação tem o mesmo valor, a gente pode igualar. Chegamos nisso daqui. Inverte e passo 2π multiplicando. Pronto. Cheguei numa expressão para o período apenas em função do comprimento do pêndulo e apenas em função da gravidade. Isso daqui vale somente para o pêndulo simples, em que o ângulo seja pequeno. Por quê? O ângulo sendo pequeno, esse π seno vai ser praticamente horizontal. Então ele vai ficar oscilando a uma abertura bem pequenininha aqui e esse π seno vai ser praticamente horizontal, conferindo uma característica de movimento harmônico simples. Tá certo? Então só vale para ângulos pequenos, para ângulos menores que 5 graus, porque daí a trajetória vai ser praticamente horizontal e esse π seno vai ser praticamente horizontal também, caracterizando um movimento harmônico simples.